A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não é só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios do sol de tal maneira que pareciam gigantescas joias. Uma estrutura tão magnífica, que ainda se mantém em pé após milhares de anos, é um prodígio por si só e também um mistério. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só dura 20 anos se não for mantida regularmente com diligência. E, assim, a pergunta que persiste ao longo desses anos: e quem construiu as pirâmides? Os seres humanos eram capazes de construir algo de uma escala tão imensa? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-las era tão importante? Elas serviam a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam, que intrigaram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-las para criar energia gratuita para o mundo todo. Bem-vindo ao Lab 360, é hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Esse menino seria fluente em 8 idiomas, faria cálculos integrais e diferenciais mentalmente e recitaria todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a usina hidrelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentaria com engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra, algo que só seria confirmado como correto 50 anos depois. De fato, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou durante toda a sua vida. Ele se perguntava se elas não eram gigantescos transmissores de energia, uma ideia que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser captada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, descrevendo projetos para uma série de geradores no mundo. Seu projeto em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está o problema. Após sua misteriosa morte, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que nos faz perguntar se Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada. Será que ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este último se certificou de ter 51% de interesse na empresa, bem como 51% de participação em patentes sem fio presentes e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo na época em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia estava baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, oferecendo enormes fluxos de receita e empregos. A tecnologia sem fio eliminaria isso, juntamente com as usinas elétricas. O sistema elétrico convencional que criava um fluxo de receita entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer forma, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiado, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto é para outro dia, e prometemos trabalhar nele em breve. Por enquanto, voltemos a Nikola Tesla e às pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Kelps, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não tem as características dos outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte elaborada nas paredes.
Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha contido a múmia de Quéops, que foi posteriormente saqueada por ladrões de túmulos. Quer dizer, uma arquitetura fascinante, que ainda intriga os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo? Certamente, um local como esse, o lugar de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com tal precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualar. A maior parte da grande pirâmide é construída de calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. A face externa da pirâmide já foi coberta de calcário branco brilhante, polido e encaixado tão perfeitamente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda me surpreende. Agora, imagine isso, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias porque possui alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Comprima o quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir por ele. E adivinhe? As paredes e câmaras internas da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a grande pirâmide poderia gerar uma tremenda quantidade de eletricidade. No documentário da Netflix O The Pyramid Code de 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à grande pirâmide para obter energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a escalada árdua ao topo da grande pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. A escalada ao topo da grande pirâmide é agora ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao topo plano e acomodado. Ao alcançar o topo, um de seus guias observou que, quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Siemens então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta e se espalhando pela mão. Pouco tempo depois, o inventor foi saciar sua sede com um gole comemorativo de vinho e recebeu um choque elétrico quando seus lábios tocaram a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia ou criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a grande pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da grande pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais subterrâneos de água. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisiologia elétrica. A fisiologia elétrica pode ser definida como eletricidade obtida a partir de fontes químicas ou físicas. Quer dizer, o fluxo da água geraria uma grande quantidade de eletricidade. Acredita-se que a pirâmide seja um símbolo de ressurreição e renovação. É uma estrutura que reflete a grandeza e os conhecimentos avançados dos antigos egípcios. Embora ainda haja muito mistério em torno de sua construção e propósito, as pirâmides continuam fascinando e inspirando as pessoas até hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.